Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. É muito bom, mais uma vez, nos encontrarmos aqui, né? Vocês estão vendo que hoje eu estou aqui com uma roupa diferente. Aqueles que não me viram antes, é porque hoje nós estivemos, está aqui o Tiago também, hoje nós tivemos aqui na igreja uma bela programação de desbravadores, né? Então nós tivemos o culto de final de ano, de encerramento de ano do clube. Foi uma bênção muito grande, tivemos a participação de vários juvenis e adolescentes, a liderança também estava aqui, foi muito abençoado. Por isso eu já, como eu me sinto muito bem com essa roupa aqui, decidi hoje pregar sobre, ainda com ela, né, sem precisar trocar a roupa. E muito me honra fazer parte do Clube de Desbravadores. Na verdade, irmãos, o Clube de Desbravadores foi o meio que Deus usou para me trazer para a igreja, né? Quando eu tinha 10 anos de idade, eu me tornei um desbravador. No momento que eu conheci a igreja pela primeira vez, meu primeiro contato com a igreja foi através do Clube de Desbravadores. E era muito interessante, era um clubezinho bem pequeno, assim, na verdade, eram 10 desbravadores, né? 10 crianças, e eu era uma delas. E, inclusive, quando eu aprendi o hino dos desbravadores, eu cantava errado. Eu cantava assim, né? Nós somos os 10 gravadores. Nós éramos 10, então achavam que eram 10 gravadores. Mas não, depois eu aprendi corretamente que eram os desbravadores, né? Que eles desbravam. E desde lá conheci o clube, depois conheci a igreja, e até hoje me sinto um desbravador, né? Depois participei mais vezes, fiz as classes, né? Me tornei líder de desbravador e muito me honra poder fazer parte desse movimento. Por isso que hoje eu vou pregar com a mesma roupa que eu participei do culto de desbravadores. E eu queria convidar pais que ainda não tenham seus filhos no clube, que façam isso imediatamente, pois faz toda a diferença na vida deles. E hoje eu quero trazer para nós aqui, irmãos, um assunto, um tema que é importante para a nossa vida espiritual, né? Eu queria falar hoje sobre a questão do pecado e da justificação, da salvação. Eu gosto de falar desse tema, com frequência eu falo dele. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre a nossa natureza pecaminosa, como é que nós podemos lidar com isso. O que é isso, né? O que essa natureza ela nos traz até de perigos, né, para a nossa salvação e para a nossa vida espiritual. E eu gostaria, portanto, de abrir com vocês a Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 7. Romanos 7. Nós vamos ler versículos 14 e 15. Romanos 7, versículos 14 e o 15. O apóstolo Paulo foi o escritor de Romanos. E ao escrever esse livro, o apóstolo Paulo ele fala de muitas experiências do cristão, experiências de salvação. E aqui o apóstolo Paulo ele traz uma experiência pessoal dele, ele abre o coração, né? Ele fala de algo que ele vivia. E nós sabemos que o apóstolo Paulo foi um homem escolhido por Deus, separado por Deus, com a missão de levar o evangelho ao mundo inteiro, ao mundo gentílico. E era um homem inspirado por Deus, era um profeta, recebia inspiração de Deus. Então nós não estamos falando de qualquer pessoa, estamos falando de alguém, um vaso escolhido, um homem separado por Deus, um homem que recebeu a inspiração divina e um homem que escreveu a maior parte dos livros aí do Novo Testamento. As cartas paulinas, né? Você tem aí uma delas aqui, a carta escrita aos Romanos, a igreja de Roma. E Paulo, ele neste momento, ao escrever o livro aos Romanos, ele menciona algo que acontecia no seu interior, na sua própria vida. E este homem escreve assim, no versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou, o que ele diz aí? Carnal.
vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Continuando um pouco mais a leitura. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Percebam, irmãos, que o apóstolo Paulo está falando aqui de algo que acontecia com ele. Paulo fala de uma luta. A luta que ele travava contra a natureza pecaminosa. Existe muita discussão sobre esse texto aqui, se ele está falando de Paulo antes da conversão ou depois da conversão. Mas há um consenso no meio adventista e no meio conservador de que Paulo está falando aqui da sua experiência após a conversão. Nós sabemos que a conversão de Paulo se deu lá na estrada para Damasco, onde ele teve a visão do Cristo, né? E ali ele se converteu. E mesmo um homem inspirado por Deus, irmãos, está mencionando aqui que ele tem lutas espirituais. Ele está dizendo assim: eu todavia sou carnal. No versículo 14, né? Ele diz assim: porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu todavia sou carnal. E lá no versículo 16, ele diz assim: o pecado que habita em mim. Veja que Paulo não está falando do pecado como transgressão da lei. Por muitos anos os fariseus e os saduceus tentaram colocar o pecado apenas como algo de transgressão da lei, algo que tivesse que ver com uma atitude, com uma prática. Mas Paulo aqui está falando da profundidade do pecado, que o pecado é algo muito mais profundo do que apenas uma ação que você faz, mas é algo que está inerente, é algo que está arraigado em você, no seu ser, na sua pessoa, porque ele diz que o pecado habita em nós, habita em nós. Essa é a expressão que Paulo usa aqui no livro de Romanos. E quando Paulo fala disso, ele fala de algo que acontecia com ele, uma experiência dele, uma luta que ele tinha, pois muitas coisas que ele queria fazer, ele não conseguia fazer, e outras que ele não gostaria de fazer, ele acabava fazendo. É o conflito que existe entre a nossa natureza pecaminosa e a nossa vida de santificação. É isso que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. No passado houve um filósofo, talvez o maior deles, Platão. Platão não foi cristão, mas ele era um grande observador do ser humano. E Platão, ao observar as pessoas, ao observar o ser humano, ele disse que no interior das pessoas existe uma luta que cada um deveria conduzir, deveria ficar atento. Ele faz a seguinte comparação, que dentro de cada um de nós existem dois cavalos que precisam ser domados. E esses cavalos, um deles é a razão e o outro é a obsessão. Platão dizia isso. O que Platão falou não é a visão bíblica, mas o que Platão falou, a forma com que ele falou, reflete um pouco aquilo que acontece na vida de todo cristão. Eu poderia, parafraseando Platão aqui, dizer que dentro de nós existem dois cavalos. Um é a natureza santificada, a natureza que Cristo coloca em nós, uma vez que nós o aceitamos e somos batizados, e a outra é a nossa natureza carnal, a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza que tende a nos afastar de Deus e a nos empurrar para os prazeres transitórios do pecado. E nós precisamos dominar esses cavalos. Nós precisamos dominar a natureza pecaminosa, porque se você deixar ela solta, ela vence a corrida. E a Bíblia ela nos ensina maneiras de nós tratarmos essa questão, de nós trabalharmos com os resíduos do pecado, que até as pessoas convertidas lutam, velhos hábitos, velhos modos, velhas manias, que trazemos da vida antes de Cristo para a vida depois de Cristo. A Bíblia nos ensina formas que nós temos de enfrentar essa luta que existe dentro de nós, que acometeu até mesmo um homem chamado Paulo, que foi um homem inspirado por Deus. É por isso, irmãos, que nós nunca podemos achar que estamos bem na vida espiritual. Sabe aquele tipo de pensamento assim? Eu estou bem com Deus. Não preciso ir no culto de domingo.
Não preciso ir no culto de quarta. Não preciso ir na escola sabatina. Eu tenho estado muito bem com Deus. Não preciso orar tanto assim essa semana. Ontem orei bastante, hoje não preciso orar tanto. Esse é um pensamento extremamente perigoso, porque nós temos que zelar pela nossa vida espiritual. Porque se nós permitirmos a natureza pecaminosa, ela toma conta do ser, toma conta da vida. E os pecados, irmãos, não são nada mais, nada menos do que o resultado do interior. A atitude que você tem pecaminosa, ela só existe como resultado de algo que acontece dentro de você. Sabe que há muito tempo a Igreja Adventista ela pregava bastante, por exemplo, sobre vestimentas, né? Eu pouco tenho ouvido sermões sobre isto na internet, raríssimos. Tem uma moça aí que fala sobre isso, né? A bonita adventista lá, como é o nome dela? Como? Isso, Salles, as máscaras me impedem. Emanuele Salles. Ela fala bastante sobre roupas. Mas eu tenho visto pouca coisa sendo falada sobre isso. Mas sabe, irmãos, que aquilo que está no nosso exterior reflete aquilo que está no interior. E a forma com que nós nos expressamos, porque hoje a roupa deixou de ser aquela questão de você somente colocar uma roupa para cobrir o corpo, né? Não é mais isso. A roupa, na verdade, ela expressa quem você é, o que você pensa, como você está. A roupa, ela expressa isso. E a mesma coisa é o pecado. Eu não vou me aventurar a pregar sobre roupa, tá? Não, é só até aqui, não vou aprofundar. Mas a mesma coisa é o pecado. O pecado, em práticas, ele só reflete algo que está no nosso interior. Mas o contrário também é verdadeiro, sabiam disso? Pode ser que o pecado esteja no nosso interior e as nossas práticas sejam religiosas. A prática religiosa não significa que há por trás disso um coração convertido. Geralmente é, mas não significa. Vou explicar melhor. Bom, vamos ler mais alguns textos da Bíblia, né? O primeiro texto aqui que eu quero ler a vocês é Jeremias 17, verso 9, se você puder me acompanhar nisso. Jeremias 17, verso 9. Na verdade, esse aqui é um pensamento complementar daquele que dessa argumentação que eu já fiz aqui, a respeito da periculosidade, né, do perigo que existe na natureza pecaminosa. Então, Jeremias ele traz essa afirmação, 17, versículo 9, quando ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Sabe, irmãos, que o nosso coração é enganoso. Nós não podemos nos deixar levarmos somente pelas emoções, somente através daquilo que nós achamos ou sentimos. E eu tenho visto hoje uma geração muito sentimental, que se deixa levar por sentimentos, por emoções. Às vezes eu observo pessoas que dizem assim: nossa, eu vim no culto, mas eu não senti Deus. Deus estava aqui. Será que o problema é com Deus ou é com quem não sentiu? Sabe, irmãos, nós temos que tomar cuidado ao confiarmos muitas vezes nas nossas percepções apenas e deixarmos de lado a revelação. A nossa confiança ela não tem que estar no que achamos, no que sentimos, nem mesmo na intuição. A nossa confiança ela precisa estar na revelação, naquilo que Deus revelou, como as coisas deveriam ser e acontecer. Então Jeremias ele fala que enganoso é o nosso coração, que há uma natureza corrupta dentro de nós, uma natureza pecaminosa, e se nós não dominarmos, e se nós deixarmos nossas emoções, nossos sentimentos muitas vezes tomarem conta, e nós não santificarmos a nossa vida, através da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão da igreja, nós corremos um risco grande de caminharmos para longe de Deus, de a nossa natureza pecaminosa tomar conta e inundar todo o nosso ser.
Por isso que Jeremias ele coloca essa questão como uma questão, ele diz assim, né, desesperador, ele usa essa palavra, não é? Que diz, versículo 9, enganoso é o coração mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Perceba que ele está sublinhando o quanto que nós podemos até mesmo nos enganar. Sabe, irmãos, que uma das coisas que eu noto as pessoas muitas vezes confiando bastante, eu vejo as pessoas assim, confiando muito, muito mesmo naquilo que elas sentem, naquilo que elas acham, não é? E eu vejo as pessoas confiando muito também naquilo que elas têm como intuição. Uma vez eu fiz uma terapia, né? E a psicóloga me disse assim, José, confia na tua intuição. E eu disse, eu não quero confiar na minha intuição. O meu coração, o meu estado é um estado pecaminoso, todos nós. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu quero confiar na direção do Espírito Santo na minha vida. Isso é o que eu pensei. Eu quero confiar, eu quero buscar o Espírito Santo e confiar na direção do Espírito Santo na minha vida. Essa tem que ser a minha busca. E não confiar na minha intuição, não confiar apenas nos meus sentimentos, ou naquilo que eu acho, ou naquilo que eu entendo que deva ser. É por isso, irmãos, que o estudo da Bíblia é fundamental para nós. Porque o estudo da vida muda a nossa visão de mundo, as nossas percepções. O estudo da Bíblia, inclusive, muda o nosso gosto. O estudo da Bíblia muda o nosso gosto por vestir, muda o nosso gosto através daquilo que ouvimos, né? Muda o nosso gosto, muda os nossos hábitos, muda os nossos sentimentos. O estudo da palavra de Deus, ela faz um trabalho de transformação tão grande, que a pessoa que você era, agora você não é mais. A pessoa que eu era há 10 anos atrás, eu sou outra pessoa. E eu sei que muitos aqui poderiam falar a mesma coisa. Porque a Bíblia ela vai transformando você. A natureza pecaminosa ela vai ficando para trás, né? Aquele cavalo que insiste em querer competir, ele vai ficando magrelo, fraco, vai ficando para trás. E a sua natureza santificada, a natureza que Deus colocou em você. E Ellen White ela tem alguns textos interessantes, onde ela fala que a própria natureza de Cristo é compartilhada conosco. Isso é muito interessante. E essa natureza, a natureza espiritual, ela passa então a conduzir a sua vida, a influenciar suas atitudes e a conduzir o seu destino. Jeremias fala sobre isso. Quão perigoso é nós nos levarmos por emoções, apenas pelos nossos sentimentos, pelo que nós achamos, apenas pelo que eu consigo experimentar, e nós vivemos a geração do experimentar. Essa é uma palavra extremamente forte, principalmente no marketing. Experimente, é no imperativo, né? Experimente. Estas coisas, irmãos, quando falamos da vida espiritual, elas não são confiáveis. A única coisa que é confiável para a nossa vida espiritual é a revelação e a atuação do Espírito Santo em nós. A experiência nem sempre ela ajuda, embora que essas coisas também não sejam completamente descartáveis. Elas corroboram, né? Quando associadas à palavra. Bom, vamos lá, vamos ler alguns textos mais. Romanos 6, verso 16. Ainda sobre esse tema, sobre esse assunto. Romanos 6, versos 16 e 17. Romanos 6, 16 e 17, dizem assim esses textos. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes
entregues. Não sei se os irmãos conseguiram perceber, a linguagem não favorece muito, né? Talvez uma linguagem mais atualizada. Mas o que Paulo está falando aqui é do poder que o pecado tem de nos escravizar. Existem muitas pessoas que argumentam, né, que querem viver as coisas do mundo e não as coisas da igreja para serem livres. Na verdade, elas estão escolhendo errado, porque elas estão escolhendo a escravidão que o pecado traz. Uma vez eu ouvi a história de um grande pregador, um pastor que já está velhinho, acho que está vivo ainda, até nem tenho certeza. Mas ele foi um grande pregador do passado. E ele contava uma história que uns parentes dele, não cristãos, foram passar o final de ano, o Natal, na casa dele. E aí ele, então, começou a preparar a ceia. Alguém já ouviu essa história, não? Ele começou a preparar a ceia de Natal. E prepararam a ceia, e ele serviu lá uma comida, e colocou somente leite à mesa. Isso em tempos antigos. E a família que não era da igreja, parentes dele, né, não eram cristãos, eles olharam o leite e eles falaram assim: leite? Ceia de Natal com leite? Vocês estão de brincadeira conosco? Disse, não, aqui na nossa casa nós não bebemos champanhe, também não bebemos vinho, nenhuma bebida alcoólica. Nós bebemos leite. E ele disse assim, a família, né, disse assim: isso não é festa de Natal. Como assim festa de Natal sem bebida alcoólica? Onde é que está a alegria? Como é que nós vamos nos alegrarmos aqui nesta festa se não há bebida alcoólica? Onde é que vai ter o prazer da ceia de Natal sem a bebida alcoólica? Eu quero ser feliz. E com palavras assim, eles saíram para uma noitada, em busca dessa felicidade, dessa liberdade, saíram para uma noitada. E então, lá pelo meio da madrugada, voltaram para casa. O pastor contando, né, que na manhã seguinte ele foi até o quarto e encontrou o quarto, ele abriu a janela dele, ele contando que ele e a esposa acordaram, abriram a janela, dormiram bem aquela noite, né? Um sol de manhã, porque beberam somente leite na noite anterior. Mas foram ao quarto desses que saíram para a noitada e voltaram de madrugada. E viram que estava todo vomitado. Que ele tinha bebido tanto na noitada que voltou para casa todo vomitado. A roupa vomitada, ele dormindo de ressaca, com dor de cabeça. E aí o pastor, ele menciona assim, né? Que tipo de liberdade é essa? Quanta felicidade pode haver nisso? Minha pessoa deixar de fazer uma ceia com alimentos, né, normais, não sei se leite é saudável, mas normais. Como a pessoa pode deixar e escolher ir para a bebida e voltar para casa depois vomitado? Isso é liberdade? Isso é felicidade? Quanta felicidade há em a pessoa vomitar no próprio corpo, falar besteira, fazer besteira? O que eu estou dizendo aqui, irmãos, é que o pecado, ele escraviza. O pecado, ele torna você infeliz. O pecado, ele torna você alguém desesperado. Mas as coisas de Deus, essas sim, essas são duradouras, são consistentes. E é nelas que nós temos que nos firmarmos. Vamos ler aqui um texto interessante também. O pecado escraviza. Aí tem um outro texto aqui que eu quero ler, Mateus 5, 28. Você vai achar que não tem nada a ver, mas tem. Mateus 5, 28 é um texto que Jesus fala de adultério. Onde Jesus, ele fala também das intenções, daquilo que vai no coração. E aqui ele diz assim, vamos ler a partir do 27, né? Ouvistes o que foi dito, não adulterarás?
Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, onde? No coração, já adulterou com ela. O que Jesus está dizendo aqui é que a diferença entre a intenção e o ato é a oportunidade. A diferença entre a intenção e o ato é a oportunidade. E Jesus está dizendo aqui que se no seu coração você cometeu o pecado, então você pecou. Então você pecou. Sabe o que o pecado faz? Eu disse para vocês que o pecado escraviza. Mas a segunda coisa que o pecado faz, o pecado ele deturpa. Porque Deus criou a relação entre um homem e uma mulher para ser uma bênção no casamento. Mas o pecado deturpa a bênção que Deus fez. O pecado, Deus criou, por exemplo, o relacionamento entre um homem e uma mulher para ser algo prazeroso, maravilhoso, que gere filhos. Mas o pecado veio e deturpou. E é isso que exatamente isso que o pecado faz, irmãos. O pecado ele deturpa aquilo que é santo, aquilo que é de Deus. O trabalho. Deus deu o trabalho, irmãos, está certo, foi uma maldiçãozinha lá, né? No Jardim do Éden. Mas eu creio que a maldição não foi o trabalho. A lição dessa semana passada falou disso. A maldição não foi o trabalho em si, mas foi a fadiga, né? O cansaço que o homem teria, o suor do teu rosto comerá o pão. Então, o trabalho é uma bênção de Deus, mas o corpo do ser humano não consegue, muitas vezes, acompanhar o quanto deveria. Eu tenho certeza que muitos de nós estamos aqui hoje exaustos, porque o ano foi puxado. Mas sabe que Deus criou o trabalho como uma bênção, e o diabo deturpa o trabalho, quando ele quer que você trabalhe como uma máquina, e não tenha o sábado para Deus, por exemplo. Assim, falo isso não pensando na história de ninguém aqui. Já estou pregando isso aqui, né? Mas eu não estou pensando na história de ninguém. Mas o diabo ele deturpa, porque ele quer que nós trabalhemos constantemente e não tenhamos o tempo para Deus. É isso que ele faz. O diabo ele consegue o pecado, irmãos, ele tem essa capacidade, né? Ele deturpa aquilo que Deus fez para ser uma bênção. Ele escraviza. E o pecado, sabe, faz o que mais? Ele corrompe. Olha bem, irmãos, tem um texto fortíssimo na Bíblia, que é um texto para mim dos mais mexem comigo. Vai mexer com vocês também. Que é o texto de Mateus, no capítulo 7, no versículo 22, se não me engano. Mateus 7, 22. Vamos ler o 21, 22 até o 23. Melhor. Esse texto aqui é fortíssimo, pois ele diz assim: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, olha, presta atenção agora, 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu chamaria esse texto aqui de praticando iniquidade nas coisas santas. Vejam as atividades, expulsão de demônios, profetizar no nome do Senhor, fazer milagres. E ainda assim, irmãos, a palavra está dizendo que essas pessoas, fazendo essas coisas, ainda assim estavam praticando iniquidade. Sabe por quê? Porque o pecado corrompe até mesmo a obra de Deus se nós deixarmos. O pecado corrompe até mesmo a ação religiosa, a atitude que Deus nos ordenou a fazermos. Essas coisas ali foram ordenadas por Deus, sim ou não? Expulsar demônios, profetizar, claro, tem a função específica do profeta, pregar, fazer o bem. Mas Jesus diz assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eram religiosos, apenas no exterior. Eram religiosos de fachada. Eram religiosos de programas. Eram religiosos de
de formas, de formatos, mas o seu coração não pertencia a ele, a Jesus. E eles praticavam iniquidade nas coisas religiosas. Por isso, irmãos, que nós temos que cuidar do nosso coração. Enganoso é o coração. Por mais que você seja alguém que está muito bem na vida espiritual, continue bem. Continue bem. Não deixe a natureza pecaminosa crescer. E eu quero terminar aqui falando de Mateus 4. Mateus 4 é a tentação de Jesus. Eu quero falar sobre como Jesus foi tentado e como nós podemos fortalecer, assim como ele venceu o diabo, nós também podemos vencer. Mateus no capítulo 4. Nós temos aqui quando Jesus foi levado para o deserto, a história. O versículo 1 diz assim: a seguir foi Jesus levado ao deserto pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levantou, levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. E eles te sustentarão nas mãos para que não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-lhe ainda ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele lhe darás culto. Com isso o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Eu fico pensando na audácia do diabo em tentar Jesus daquela maneira. Imagine você que o diabo levou Jesus ao pináculo do templo. E o diabo mostra depois a Jesus também, ele mostra todos os reinos da terra. E o diabo promete a Jesus. O que será que o diabo mostrou para Jesus? Será que ele mostrou talvez o futuro, né? E mostrou lá a cidade de Nova York, a cidade de, não tem aquela outra, Las Vegas, né? Que é um símbolo maior de pecado assim. Mostrou os reinos que ainda surgiriam no mundo após o seu tempo. Mostrou os reinos de sua época, mostrou Roma, os prazeres da carne, os prazeres do pecado. O diabo mostrou tudo aquilo para Jesus, e o diabo diz assim: Jesus, se me adorares de joelhos, tudo isso te darei. O reino que ele e o diabo tinham construído e segue em obras. E então, queridos, sabe o que o diabo faz? E eu queria alertar a igreja quanto a isso. O diabo, ele mostra o presente e oculta o futuro. É isso que o diabo faz. Quando ele tenta você, quando ele te oferece uma tentação para você se afastar de Deus, porque o objetivo do diabo, no fim das contas, é esse, afastar você de Deus, ele mostra o presente, mas oculta o futuro. Se Jesus naquele momento ali se ajoelhasse diante do diabo, o futuro não sei qual seria. E é isso que o diabo faz para explorar nossa natureza pecaminosa. Ele nos oferece coisas no presente, mas ele oculta as consequências. Ele oculta o resultado. E o pecado você não tem como planejar as consequências do pecado. Você não tem como planejar. Eva planejou talvez alguma coisa assim, né? Não, eu vou pecar, eu vou ter meu primeiro filho, ele vai ser o Salvador. Tanto que quando nasceu Caim, Eva chamou ele de Salvador. Foi o primeiro homicida. Nós não podemos compreender como é que o pecado vai se comportar após cometermos ele, então o melhor é não cometermos. E o diabo, irmãos, ele oferece a Jesus o presente, mas oculta o futuro. Qual é a maneira que nós podemos nos proteger? A mesma maneira que Jesus fez. A palavra de Deus precisa estar no nosso coração e na nossa mente. A
palavra de Deus precisa estar no nosso coração, na nossa mente. Não são os sentimentos, não são o que eu acho, não é o que eu acho, não são as minhas percepções, é a palavra de Deus. É ela que precisa alterar a nossa visão de mundo, a visão das coisas. É ela que precisa alterar o nosso DNA, a nossa natureza pecaminosa. E é por isso, irmãos, que o contato com a palavra de Deus, esse contato, ele é vital para a salvação do cristão. E o contato com a palavra de Deus se dá de muitas formas, né? Lição da escola sabatina, presença nos cultos, comunhão pessoal, estudo da Bíblia, muitas formas. 1 Coríntios 15, 31 nos dá um segredo. 1 Coríntios 15, 31. Sabe o que o mesmo Paulo que escreveu Romanos agora chega a uma conclusão em Coríntios? Como vencer a natureza pecaminosa? Este mesmo Paulo que escreveu das suas lutas, dos seus conflitos, da luta, da batalha que ele travava contra tendências, contra pensamentos, contra vontades, agora ele mesmo dá a receita de como vencer. E ele diz assim, Romanos 15, 31. Só a primeira frase, né? Dia após dia, o que diz aí? Morro. Não é morro de subir. Lá em Bento Gonçalves eu fui comportar lá, o pessoal brincava, né? Que lá tinha tanto morro, você podia subir um morro e se escorar nele, descansar e continuar subindo. Mas o que Paulo está falando aqui é de morrer. O grande segredo é você morrer. Morrer todos os dias para os prazeres do presente que o pecado te oferece, porque o diabo te oferece o presente e te oculta o futuro. Morrer todos os dias para a sua natureza pecaminosa, morrer todos os dias para coisas que a Bíblia diz para não fazer, não faça, não tema, porque não é o melhor para ti. Morrer todos os dias para o eu, para o egoísmo, para sentimentos ruins, para a vontade de se vingar, para a vontade de criticar, essas coisas precisam morrer, o eu precisa morrer, para que Cristo viva em nós. Não tem aquela bela canção que diz, que morra o meu eu, que Cristo vive em mim. E aqui Paulo está dizendo, eu morro. Como é difícil, irmãos, morrer todos os dias. Quantas vezes nós olhamos para o brilho do pecado que Satanás nos tenta todos os dias, e nós, será? Todos são tentados. Se Jesus foi tentado, não é você, o bonitão, a bonitona, que não vai ser, né? Nem eu. Mas o que Paulo está dizendo aqui é morram. Morram para o pecado. Morram todos os dias. E deixem Cristo viver em vocês. Porque só assim nós conseguiremos chegar no destino, que é a Canaã celestial. Esse é o meu apelo nessa noite, irmãos, para nós morrermos para as coisas ruins, para o pecado e vivermos para Cristo. Que esse seja o nosso desejo nessa noite, vivermos para Jesus. O velho homem e a velha mulher você deixa crucificado, não deixa descer da cruz. Permita que viva apenas a nova criatura, aquela de Romanos 6, né? Bem no iniciozinho que Paulo fala que através do batismo nós renascemos e nos tornamos novas criaturas. Essa é que tem que viver. Quando você vir que o seu velho homem ou velha mulher quer nascer, você vai lá e prega mais um prego. Não deixa sair da cruz, deixa crucificado. Mas deixa viver apenas aquilo que te faz bem. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar ao nosso Deus? Maravilhoso Deus. Aqui, Senhor, no silêncio da Tua casa de oração, nós temos plena certeza que o Teu Espírito está aqui. E Teu Espírito, Pai, Ele toca em nós.
O Teu Espírito, Pai, nos mostra através da palavra o caminho que devemos seguir. Não cremos em acaso, cremos que se estamos aqui é porque o Senhor nos trouxe e tinha algo a nos dizer, e nos disse. E aqui estamos, Senhor Deus, com o coração aberto. É verdade que preocupados, pois em nós existem lutas, o Senhor sabe disso. As lutas que cada um enfrentamos, uns de uma forma, outros de outra. Mas temos a certeza que se morrer o meu eu e Cristo viver em mim, as vitórias que Cristo teve também serão as minhas. As vitórias que Cristo teve serão as nossas quando permitirmos que Ele viva em nós. E rejeitarmos tudo aquilo que vem do pecado, que não é para a nossa felicidade, muito pelo contrário, é para a nossa infelicidade que Satanás criou isto. Mas nós queremos aqui rejeitar estas coisas e confirmarmos aqui, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos. Toma-nos para Ti, Pai, nos abençoa, nos dê uma semana feliz em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe, irmãos, e uma boa semana a todos nós.